Bem-vindo ao Estado da Arte. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá! O centenário da Revolução se foi sem celebração oficial. Por que deveríamos comemorar um evento desse tipo? Disse o porta-voz do Kremlin. Mas que tipo de evento é esse? Nascido enquanto astrônomos como Copérnico revolviam o universo, o termo revolução debuta na política com o parlamento inglês submetendo o rei na Revolução Gloriosa e retorna com a Revolução Americana celebrando a autodeterminação de sua nação e de seus cidadãos. Se essas revoluções buscavam preservar direitos políticos, a primeira a ambicionar a criação de uma nova ordem social foi a francesa. Daí em diante, revolução passou a denotar planos grandiosos para transformar o mundo. Com efeito, do Ártico ao Mar Negro, do Báltico ao Extremo Oriente, a Revolução Russa cobriria 1/6 do globo com seu Estado socialista. Ela se mostrou o mais consequente evento do século XX, inspirando movimentos comunistas e revoluções pelo mundo, notavelmente na China, provocando a reação na forma do fascismo e, depois de 1945, tendo uma profunda influência em muitos movimentos anticoloniais e moldando a arquitetura das relações internacionais através da Guerra Fria. Gerações à esquerda professaram a fé na visão milenarista bolchevique da abolição da propriedade privada, do lucro, do mercado e da sociedade civil. Conforme o seu catecismo marxista, a sociedade capitalista estava colapsando por contradições internas e este colapso, a revolução, seria consumado pelos operários industriais, o proletariado. Paradoxalmente, a Revolução Soviética foi executada num país agrário por uma vanguarda de elite que via a classe trabalhadora como mera massa recalcitrante. Pode-se até perguntar se tudo não passou da autocracia mudando tudo para que tudo permanecesse como era. O filósofo Berdyaev via uma relação tão íntima entre o novo regime e o velho que chegava a negar ter havido uma revolução russa. Todo o passado está se repetindo a si mesmo e age somente por trás de novas máscaras. De fato, o patrimonialismo imperial se fundava em 4 pilares: o autocrata, a sua posse dos recursos da nação, o seu direito ao serviço irrestrito dos súditos e o seu controle da informação. Em todas estas instâncias, constatou Richard Pipes, os bolcheviques encontraram modelos não em Marx, Engels ou nos socialistas ocidentais, mas no czarismo. Ante o terror vermelho, ele concluía: a Revolução Russa levantou a mais profunda das questões morais sobre a natureza da política, ou seja, o direito dos governos de tentar refazer seres humanos e remodelar a sociedade sem o seu mandato e mesmo contra sua vontade. A legitimação do velho slogan comunista: conduziremos a humanidade à felicidade pela força. 7 décadas e dezenas de milhões de vítimas depois, o sucessor de Lenin e Stalin na Rússia, Boris Yeltsin, declarava ante o Congresso americano: o mundo pode respirar aliviado. O ídolo do comunismo que disseminou por toda parte conflito social, animosidade e brutalidade sem precedentes, que instilou o medo na humanidade, colapsou. Colapsou para jamais se erguer de novo. Será? Terá sido a Revolução Russa a última grande revolução ou só o primeiro tremor de uma revolução total, como um espectro que ronda o mundo? Para discutir os mitos e verdades sobre a Revolução Russa, convidamos Daniel Arão, professor de História Contemporânea na Universidade Federal de Fluminense, Bolívar Lamounier, cientista político e diretor da Augurium Consultoria, e Vinícius Miller, professor de História Econômica do Instituto de Ensino e Pesquisa. Bolívar, você pode esclarecer para a gente um pouco, dar o panorama geral da sociedade russa ao longo do século XIX? Como é que ela se estratifica, se organiza? Quais são os grupos envolvidos aí? Eu penso que a sociedade russa do século XIX, dos séculos anteriores, é talvez a sociedade mais rígida de que se tem notícia no mundo, num país de larga escala, né? Nós tínhamos, naquela época havia seguramente 90% da população vivia no meio rural e pelo menos 80% em regime de servidão. Quer dizer, uma coisa absolutamente rígida e vertical, né? O que fosse convocado para o serviço militar podia dar adeus, porque dificilmente votaria, né? O regime de serviço militar era de 3 anos, num grau de brutalidade inacreditável. Então, era um país visto por um ângulo de um nível de atraso impressionante, desprovido de instituições, né? Nenhuma instituição representativa foi jamais aprovada no século XIX.
As próprias discussões que ocorreram a esse respeito eram tênues e intimidadas o tempo todo pelo chamado terceiro departamento, que era o DOPS da época, na Rússia. Né? Então, de um ponto de vista, nós dificilmente encontramos coisa mais horrorosa e menos propícia a uma revolução. O poder era inteiramente concentrado. Agora, há um paradoxo que, em geral, é deixado de lado e que é importante ressaltar. Ao mesmo tempo, em certos aspectos, era um país incrivelmente desenvolvido. Na música, por exemplo, no século XIX, nós tivemos Glazunov, Prokofiev, Tchaikovsky. Na virada do século tivemos Stravinsky. Na literatura, ninguém menos que Dostoiévski. Mesmo na pintura moderna, abstrata, o que tem sido descoberto de quadros que estavam escondidos é impressionante. Né? A primazia da Rússia como um polo cultural. Agora, dentro dessa contradição enorme, que é difícil até de imaginar como é que uma elite tão educada podia existir no minúsculo ambiente formado em torno do czar, há um fato que precisa ser destacado, que é o surgimento da chamada inteligência. Né? A inteligência, no caso russo, não é propriamente sinônimo de intelectual em geral. É o caso onde os intelectuais mais se dedicaram a valores morais que há em comparação com qualquer outro país. Era uma devoção impressionante à revolução, muitos deles foram para o terrorismo. Né? Se nós olharmos no século XIX, então, isso começa lá atrás. A Universidade de São Petersburgo foi fundada em meados do século XVIII e 50 anos depois, essa ideia da inteligência já tinha várias tendências. Alguns olhavam para o liberalismo inglês e francês, outros olhavam para o mundo eslavo, buscando inspiração, e nomes conhecidos, mas todos pertencentes à mesma tendência, essa dedicação impressionante aos valores. Herzen, Bakunin, Kropotkin, Nechayev, uns foram para o terrorismo, outros foram para a literatura, etc. E eles, então, tentam entrar para dentro do país e suscitar uma revolução. Porque também não tem acesso à representação política. Não tinha acesso a nenhum recurso político. Então, num primeiro momento, eles tentam suscitar um movimento revolucionário entre os camponeses, mas desistiram por total frustração. Né? Nada conseguiram no sentido de um levante, de uma resistência, de uma disposição de revolta. Foi então aí que, gradualmente, eles foram se tornando comunistas. Né? Por volta do fim do século XIX, é fundado o Partido Operário Social, que tinha um nome comprido, não me lembro de tudo, que é o protótipo do Partido Comunista. Né? O Partido Comunista, propriamente dito, aquele que era um grupo de revolucionários profissionais, clandestinos, vem depois, é a obra do Lenin. Agora, Vinícius, dentro desse quadro, você tem um processo ainda incipiente, final do século XIX, começo do XX, de industrialização e urbanização, e dentro dessas contradições vai surgir vai estourar uma revolução, uma pré-revolução em 1905. Sim. Se a gente pudesse sintetizar o tipo de reformas que essa revolução vai obrigar o czarismo a fazer. Eu acho que o professor Bolívar toca nessa questão da tradição, ou de como que o século XIX se apresenta na história da Rússia. Eu acho que tem duas coisas que, de alguma maneira, confirmam essa não sei se um dilema, professor, mas uma combinação, o que para a gente é um pouco estranha, entre a parte arcaica e aquilo que seria a parte moderna da Rússia. Acho que é importante, nesse ambiente, falar de duas coisas. A primeira é que não só camponeses, que seriam interessantes para que a gente lembrasse, mas também militares. Quer dizer, há uma tradição, talvez mais no plano simbólico ou de algo mítico na sociedade russa, de que o exército do czarismo, o exército do Império Russo, era um exército, enfim, forte, imbatível, ou algo a ser, enfim, motivo de orgulho daquela sociedade. Mas esse exército vinha sofrendo uma série de derrotas, ou vinha passando por alguns problemas desde a Guerra da Crimeia, principalmente. Crimeia, Japão. Exatamente. E o Japão, para chegar exatamente em 1905, naquilo que a gente chama de grande ensaio, a guerra contra o Japão foi no ano anterior, em 1904.
e a Rússia perde, enfim, você tem uma série de limitações a esse exército. Então, acho que a questão militar também entraria nisso, quer dizer, tem um passado mítico de orgulho, ou um passado que valoriza esse exército e, portanto, valoriza o Império Russo, mas que vinha passando por uma decadência visível nessas duas derrotas aí do final do século XIX, segunda metade do século XIX e começo do século XX. A segunda questão, daí eu queria olhar para isso com a sua pergunta, Marcelo, que mesmo aparentemente estranha essa combinação entre arcaísmo e modernização da Rússia, e mesmo com a particularidade da sociedade russa, essa combinação não era estranha a outros países, né? Quer dizer, ela pode ter uma particularidade na Rússia, mas ela aconteceu em outros países. Marcelo, na sua abertura, falou da questão da Revolução e citou lá a Inglaterra como possivelmente a origem disso que a gente entende como Revolução no Ocidente. Durante muito tempo, o entendimento sobre aquilo que seria a modernização passou por uma ideia que nós tínhamos da Inglaterra, que essa modernização aconteceria pela sociedade. E aí eu estou olhando lá na Revolução Gloriosa, enfim, estou sendo fiel à sua abertura. Só que isso só aconteceu na Inglaterra. Fundamentalmente, isso só aconteceu na Inglaterra, que vai dar origem ao modelo inglês, americano, enfim, que a sociedade se organiza para isso. Em vários outros países, essa modernização aconteceu de cima para baixo. Uhum. E, portanto, mesmo que aparentemente, e com razão em muitos casos, houvesse esse dilema, essa contradição entre modernização e arcaísmo, isso não era, mesmo com as particularidades, não era específico da Rússia, e isso era entendido muitas vezes por ou pela própria corte, ou pelo próprio império, como função do império fazer essa modernização. A grande questão que a gente sempre levanta qual é o limite dessa modernização feita de cima para baixo, se no limite, se na fronteira dessa modernização é a própria derrubada de um sistema autocrata ou de um sistema absolutista, como a gente chamava mais para o Ocidente europeu. Então essa modernização ela tem uma série de limites. Uma segunda questão, ou uma terceira questão para complementar aqui a minha primeira intervenção. Essa modernização também era entendida como sendo feita de cima para baixo, e também sendo feito do ponto de vista econômico a partir de uma combinação que não era nacional. Essa combinação não era nacional. Quer dizer, quem financiava fundamentalmente a industrialização, essa parte da industrialização ou da modernização conduzida por um Estado muito poderoso ou por um czar muito poderoso, era capital estrangeiro. E isso também não aparentemente uma contradição, mas isso também não é incomum. Tem uma série de teorias, enfim, que explicam que era mais fácil e mais desejável fazer o que a gente chama de catching up, de aproximação, né, com os países que saíram na frente nesse processo de industrialização a partir da busca de investimento estrangeiro ou de, enfim, empresas estrangeiras ou de capital estrangeiro que pudesse lá ficar. Então acho que tem essa combinação também que precisa ser colocada. Só última questão, a Rússia é o país, segundo alguns estudos, a Rússia é o país que mais cresceu economicamente nos 20 anos que antecedem a Primeira Guerra Mundial. E isso é impressionante, né? Quer dizer, a Rússia é o país que mais cresceu economicamente. Certo. Daniel, nesse quadro, reformas sendo tentadas, mas também agitações e etc e tal, explode a Grande Guerra. Qual é quais são os maiores efeitos disso sobre o contexto russo? Bem, a Primeira Grande Guerra, ela efetivamente, ela foi concebida por todos os estados que entraram na guerra como uma guerra curta e vitoriosa. Todos eles achavam que antes do Natal de 1914 a guerra estaria resolvida. Inclusive todos os planos de Estado-Maior, tanto na Alemanha como na França, como na Inglaterra, como também na Rússia, não previam um desdobramento como efetivamente depois ocorreu. A guerra foi de agosto de 1914 a novembro de 1918, ou seja, um pouco mais de 4 anos, né, quando todos eles esperavam que ela terminasse rapidamente. E ela foi devastadora, né? Foi a maior hecatombe mundial em termos históricos, né? Porque foi
a primeira guerra industrial, né? O mundo havia passado, no final do século XIX, por uma grande revolução científico-tecnológica, chamada na historiografia como Segunda Grande Revolução Industrial, mudado completamente a paisagem do mundo, né? Da ciência, da técnica, da indústria. A Rússia, como já se disse aqui, tinha também passado a seu modo por esse processo e então foi uma guerra industrial, onde a indústria jogou um peso fundamental, novas armas de extermínio de massa, né? Para ter uma ideia, quando explode a Revolução de 1917, o exército russo já acumulava algo em torno de 4 milhões de mortos, né? Sem contar os feridos, os mutilados, né? Então, isso dá um quadro. E a Rússia, como era um país que, apesar desse desenvolvimento notável, né, já observado pelo Vinícius, carecia das reservas que eram disponíveis na Alemanha, na França e na Inglaterra, ela sofreu uma devastação muito maior em termos de desorganização da economia, tensões sociais, e como tinha se verificado já em 1904 com a guerra com o Japão, só que numa escala gigantesca, muito maior, né, essas tensões acabaram se radicalizando. Desde 1915 começam a haver greves na Rússia, elas se radicalizam em 16, até que finalmente em 1917, em fevereiro, um conjunto de manifestações realizadas na capital do Império, Petrogrado, era São Petersburgo, mudou o nome para um nome mais russo, já no âmbito da Primeira Grande Guerra. Então, 5 dias de manifestações organizadas pela gente comum, os partidos políticos praticamente não participaram desse processo, nem o previram, né? Essas manifestações levam à queda da autocracia e à abertura de um processo completamente imprevisível, né? Quer dizer, claro, os partidos políticos revolucionários que existiam na Rússia trabalhavam com a ideia da revolução, trabalhavam nessa perspectiva, mas ninguém esperava que a tão curto prazo, né? Ficou famosa uma conferência que o Lenin fez em janeiro de 1917, na Suíça, aos jovens socialistas, em que ele terminava a conferência dizendo: nós, os velhos, não veremos a revolução, mas vocês, jovens socialistas, inevitavelmente participarão de uma revolução socialista internacional. Quer dizer, o próprio Lenin, ninguém mais devotado à revolução, ninguém mais, não dedicado a ela do que o Lenin, e ele próprio não esperava a curto prazo, né? Menos de 2 meses depois que ele fez essa conferência, a autocracia estava por terra e abria-se um horizonte revolucionário imprevisto na Rússia. E vai se formar o chamado regime provisório, e a historiografia consagra o chamado poder dual, né? O que reflete muito o conflito, a polarização na própria Rússia, né? Bolívar, esse poder dual, como se organiza? Vamos tentar olhar para o palco, se a gente puder, e ver quais são os protagonistas envolvidos, quais são os grupos, como está se organizando essa... Antes de ir direto à sua pergunta, eu queria tocar em 2 pontinhos que ficaram aqui sobrevoando a mesa e que me parece muito interessante, né? Um é que quando a gente fala da Rússia como um país feudal atrasado, eu tentei mostrar que não é bem assim nas artes e tal, mas também nas ciências, né? Você vê, o Mendeleev, hoje seria prêmio Nobel de Química, né? A descoberta dos elementos periódicos 50 anos antes da virada do século, né? E na questão da industrialização, durante 15 anos, foi de uma velocidade impressionante, como o Vinícius salientou. Agora, a Rússia chegou ao 5º lugar no mundo em volume de produção industrial, mas estava a anos-luz do 4º, que era a Alemanha, né? Muito atrás da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, o que é interessante é que, como proporção da economia russa, a indústria continuou muito pequena, não é? Você tinha, então, uma classe operária, uma classe média minúsculas, não é? Era tudo Moscou, São Petersburgo. Então, a revolução concentrada num pequeno segmento social contra aquele mar de pobreza, de passividade e de servidão que continuou, né? Agora, sobre o período aí do poder dual, eu acho que
Eu suponho que você está se referindo ao período entre fevereiro e novembro, né? Quer dizer, o primeiro há uma revolução branda em que o Kerensky assume o poder e se instala pela primeira vez no país uma Duma, quer dizer, um legislativo, né? E tentava-se, então, organizar um embrião de uma democracia representativa, de um Estado menos autocrático, mas aquilo era de uma fragilidade absoluta. Por quê, hein? Porque não havia tradição no país e porque os agentes políticos mais ativos, mais relevantes que atuavam não eram liberais nem democráticos, né? Nem os futuros comunistas, nem os militares, como já se notou. Havia um pequeno número de liberais, né, que, quando viram que não tinham condições de ter nenhum protagonismo, aderiram ao Partido Comunista somente para serem expelidos no dia seguinte. Quer dizer, foram simplesmente varridos do mapa. É então que vem a chamada Revolução de Outubro, ou de Novembro, pelo calendário ocidental, comandada pelo Lenin, que, a meu ver, devia ser propriamente chamado um putsch, né? Quer dizer, uma ação armada conduzida por um pequeno grupo que, diante da fragilidade do regime existente, tomaram o poder sem nenhuma dificuldade. Um paralelo que caberia aqui seria a proclamação da nossa República, né? Um pequeno número de militares tomou o poder no Rio de Janeiro, né? E o povo assistiu abestalhado, como disse um escritor. Nós vamos chegar a isso, Daniel. Eu queria aduzir uma questão, que tem havido uma controvérsia historiográfica sobre essa questão do duplo poder, porque, como o próprio Bolívar observou muito acertadamente, o czarismo às vezes pode ser concebido como uma espécie de realeza, mas não tinha nada a ver com as realezas, as monarquias ocidentais ou existentes na Europa Central. O czarismo era o czar era o amo, não é? Quer dizer, era o senhor. Você falou em súditos. Os russos não eram propriamente súditos do czar, eram vassalos do czar. E não só os humildes camponeses, mujiques, os operários, as classes médias, a própria nobreza era considerada serva do correia de transmissão do senhor, não é? Quer dizer, então, quando o czar cai, quando a autocracia é derrubada, exatamente pelo fato da sociedade não dispor dessas estruturas intermediárias que marcam já o desenvolvimento do capitalismo na Europa Central e na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, não existiam essas estruturas intermediárias, mesmo a Duma, os emistivos e outras instituições, elas não desempenhavam essa função, elas eram intermediários, eram estruturalmente dependentes da vontade do czar. Então, exatamente por isso, você vai observar na Rússia, com a queda da autocracia, o aparecimento de uma multidão de poderes, o que um historiador francês, Marc Ferraud, chamou os múltiplos poderes. Não é? Então, você tem os comitês de fábrica, você tem os sovietes que surgem nas cidades, você tem no campo os comitês agrários entre os soldados. É importante observar que o exército russo, na época, mobilizava 9 milhões de soldados. Não é? Então, surgem comitês de soldados e essas estruturas todas, elas não eram hierarquizadas. A metáfora do duplo poder supõe que de um lado havia o governo provisório, de outro o Soviete de Petrogrado. O Soviete de Petrogrado era realmente uma estrutura de muito prestígio, que inspirava muito respeito nos movimentos populares, mas ele não era hierarquicamente superior, nem mesmo as organizações populares que existiam em Petrogrado. Os comitês de soldados, havia 200 mil soldados aquartelados em Petrogrado, né? Os comitês de soldados não deviam obediência ao Soviete de Petrogrado. Né? Então, essa metáfora criada pelo Trotsky na história da Revolução Russa e acompanhada por muitos historiadores deve ser relativizada, porque o que existe na Rússia realmente entre fevereiro e outubro ou novembro, no calendário ocidental, é uma explosão de movimentos populares com suas respectivas organizações. Soldados, marinheiros, operários, camponeses, nações não russas, que é um elemento importante. O Império Russo é um império multinacional, não é? Onde os russos oprimem as nações não russas. Então você tem
as relações não russas também se organizam em assembleias, não é? em comitês. Então, você tem realmente um processo de explosão, de efervescência no quadro de uma revolução democrática radical que faz da Rússia, na época, o que os contemporâneos diziam, a nação mais livre do mundo, onde todos tinham, o Marc Ferro observa ironicamente, né, todos os russos tinham, assim como aqui no Brasil, todo brasileiro tem uma seleção brasileira na cabeça, né? Quer dizer, todo russo tinha um projeto de organizar. Era difícil você encontrar um russo que era vinculado apenas a uma organização, eram várias organizações, então, e cada um tinha um projeto de sociedade na cabeça. Né? Uma outra testemunha da época vai dizer, né? Todos queriam mandar e ninguém queria obedecer. Né? Quer dizer, então era realmente, isso impressionava muitos contemporâneos, porque a Rússia estava em guerra ainda, ela não tinha saído da guerra, e você tinha essa efervescência incrível que vai marcar a Rússia até a Revolução de Outubro. E dentro dessa efervescência, Vinícius, os bolcheviques. Quem são esses bolcheviques? Qual é a estratégia deles? Porque aparentemente em fevereiro mesmo não tiveram muita participação, mas em novembro, em outubro, vão dar o... Essa pluralidade, essa dispersão da sociedade russa, muito presa até então a um poder pessoal do czar, quando cai o czar. Então, e essa dispersão acontece, ela dificulta a organização. Eu concordo com o Daniel, acho que o poder dual é mais uma estratégia do Trotsky para ele se organizar, ou para que os bolcheviques se organizassem nesse mundo. Era muito difícil fazer essa divisão. Mas me parece que os bolcheviques, nesse caso, então, têm duas questões que facilitam a vida deles. Talvez três, porque eu não gosto de desprezar a possibilidade de olhar para a personalidade do Lenin. Eu acho que a personalidade dele é muito importante para fazer essa amarra que parecia impossível de grupos que se dispersaram nessa queda do czar em 17. Então, acho que tem a personalidade do Lenin. Tem uma outra coisa que se tornou cada vez mais crítica a situação da Rússia, porque a Rússia não saiu da guerra. Quer dizer, a proposta do Lenin de entender a guerra como reflexo do imperialismo, que por sua vez seria um desdobramento do próprio capitalismo, e que, portanto, não faria sentido para a Rússia participar de uma guerra dessa se a Rússia deixava de ser capitalista, enfim, se ela saía desse ambiente. Essa proposta, ela é atrativa. Ela é atraente, ela é charmosa, porque, afinal de contas, a situação na Rússia piorava pelo fato do governo provisório não ter tirado a Rússia da guerra. Tem outra coisa aí que acho que ajuda a organizar, que é a própria estrutura que os bolcheviques tinham e a maneira que eles eram organizados internamente. Possivelmente o único partido, ou desses todos grupos que aparecem, essa multiplicidade de grupos, de identidades diferentes, com ideias que às vezes ficavam muito próximas, mas por conta dessa diversidade dos grupos acabavam não se entendendo. Então, enfim, um exemplo, você tem gente que vai defender monarquia constitucional. Você vai ter, enfim, que tivéssemos uma manutenção do sistema monárquico, mas que tivesse uma monarquia mais ocidentalizada, constitucional. Você tem aqueles que abrem mão da monarquia, evidentemente, mas que pensam numa república constitucional, democrática, a experiência democrática dos primeiros momentos. Mas não me parece que nenhum desses grupos tinha a organização interna que os bolcheviques tinham. E aí eu volto ao meu primeiro ponto. Acho que isso é o Lenin. É o Lenin que dá essa organização, é o Lenin que mantém essa disciplina, essa rigidez, essa fidelidade, a luta. O profissionalismo, perfeito. O Lenin falava disso. Poucos mais bons. Exatamente, ele falava disso. Quer dizer, tem que ser militante profissional, tem que ser revolucionário profissional. Enfim, isso dá a ele, no mundo de muita pulverização, algum tipo de destaque, algum tipo de vantagem. Então, acho que a situação na Rússia acaba favorecendo, e a própria organização dos bolcheviques nessa maneira que o Lenin tinha de pensar, de organizar o partido, acho que favorece que eles assumam em 17 ou que na segunda metade do ano eles consigam ascender. Perfeito. Temos Agora, um perfil, Daniel. O meu ponto que me parece importante, que eu quero trazer aqui ao debate, é que eu vejo outubro como a culminação da Revolução Democrática iniciada em fevereiro. Né?
Os próprios bolcheviques, apesar, concordo inteiramente no caráter golpista que a insurreição de outubro tem, porque ela é desencadeada a partir do Comitê Central do Partido Bolchevique, não é? Eles sequer decidem, o partido sequer decide isso num congresso, não é? Quer dizer, é o Comitê Central que decide partir para a insurreição sem consultar o próprio partido, sem consultar os outros partidos e muito menos o segundo Congresso dos Sovietes, que vão Mas ter... em tese está falando em nome dos soviéticos, quer dizer, o lema leninista, todo o poder aos soviéticos. Pois é, mas o fato é que a insurreição é desencadeada antes do segundo Congresso Soviético se reunir. A concepção centralista já está aí. Já está aí. Agora, mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, é o meu ponto, pelo menos, que eu estou trazendo ao debate. Né? O fato da insurreição ter tido esse caráter golpista não impediu, os bolcheviques foram quase que constrangidos a reconhecer as grandes reivindicações dos movimentos populares, até mesmo quando contrariavam o seu programa. Por exemplo, o Decreto da Terra, aprovado no segundo Congresso dos Soviéticos, era um congresso que era um decreto que reconhecia as demandas dos congressos camponeses que concretizavam o programa do Partido Socialista Revolucionário, que era o grande partido agrário socialista. Os bolcheviques eram um partido socialista que existia nos grandes centros industriais. Ele era praticamente inexistente no campo. E o campo concentrava 85% da população russa. Então, o Decreto da Terra reconhece os interesses dos camponeses, mesmo contrariando o programa bolchevique agrário. O decreto sobre as nações não russas reconhece os interesses das nações não russas a se tornarem independentes. Quer dizer, ou seja, apesar desse caráter putschista que tem a insurreição, os bolcheviques são obrigados a assumir e a incorporar as demandas dos grandes movimentos sociais. Nesse sentido, outubro, ainda que tem esse caráter golpista, ele tem um caráter democrático, a meu ver. Não é? Ao reconhecer essas demandas todas, vai ser no momento seguinte, a meu ver, no âmbito das guerras civis, não é, que se travam contra os contra-revolucionários, mas também vai haver guerra civil entre socialistas, vai haver guerra civil entre os russos e não russos. Não é? Então, nesse processo das guerras civis é que você tem o surgimento do socialismo autoritário soviético, né? Da ditadura revolucionária. Ela vai se consolidar no contexto dessas guerras civis. Então, a meu ver, o berço do socialismo autoritário soviético está muito menos em outubro e muito mais nas guerras. É aí que o paradigma da revolução violenta, da revolução catastrófica, da revolução que precisa de uma ditadura do terror. E do terror que vai se firmar. Exato, Bolívar, porque isso é importante a gente entender hoje. Está em estado seminal uma forma inaudita para a história da política, que é o totalitarismo. Centralização, legitimação do terror e da violência. Como que nesse primeiro momento está se organizando, está centralizando esse Estado de um partido único e dentro desse partido um comitê central e dentro desse comitê central uma figura como Lenin? Um dado muito curioso a respeito da Rússia pré-revolucionária, apesar de tudo que a gente já falou aqui sobre autocracia, é que nos julgamentos criminais havia uma certa observação dos procedimentos. Né? Às vezes uma pessoa entrava, tomava notas, mandava para o exterior. Quer dizer, no momento em que começam as guerras civis, é que o Lenin e o Partido Comunista fazem tábula rasa. Agora acabou. Nós mandamos e quem estiver em desacordo é que nos enfrente. Aí sim começa o elemento totalitário. Isso aqui o partido é o todo. O partido representa todo o país, todas as tendências e não admite nenhum tipo de controvérsia. Para sustentar esta visão da política, essa visão do processo, então surgiram, né, em embrião, aqueles que viriam a ser os instrumentos do totalitarismo maduro do Stalin, que é a polícia secreta, né, o terror, a censura, né, em geral. Aí silencia-se a sociedade completamente e não se reconhece nenhuma outra autoridade, a não ser o Partido Comunista, que por sua vez é controlado pelo Comitê Central, que por sua vez é controlado pelo secretário-geral, que é o Lenin, né? O chamado substituísmo. Né? Aí a coisa começa a ficar completamente
centralizado. Se eu puder dar mais um passo à frente e levantar um assunto que nós fatalmente teremos que tocar, o dilema inacreditável a que isto vai levar é a sucessão quando Lenin morre. Né? Em fevereiro de 24, o Lenin está no leito de morte e ele então fica preocupado quem vai comandar o partido. Né? E ele escreve o que se chama o seu testamento político. E ele pondera as características do Stalin e do Trotsky. Né? Ele diz, isso está no livro do Trotsky, está em várias histórias, né? O Trotsky é sem dúvida mais capaz, mais inteligente, mais brilhante, mas ele é vaidoso, quer dizer, ele se relaciona com seus companheiros a partir de uma certa visão de superioridade. Então ele teria que aprender muito para comandar o partido, porque o partido é uma organização profissional, com uma grande parte clandestina e que tem como missão consolidar esse poder autoritário. Né? Então o Trotsky, em tese, seria a melhor solução, mas o Lenin faz certas ressalvas. Agora, quando ele fala do Stalin, é impressionante a gente voltar e ler o texto. Né? Do Stalin, ele fala: é preciso cuidado com o Stalin, porque ele é um homem com traços paranoicos, ele é um sujeito que trata mal os seus companheiros, ele é um sujeito que não respeita os outros, e aí ele faz o retrato do que de fato viria a ser o Stalin. Né? O Stalin é um sujeito sem limites, quer dizer, que encara a violência gratuita, que manda matar os companheiros que imagina que virão a ser rivais um dia e que perpetra um verdadeiro morticínio ao assumir plenamente o poder, por exemplo, na Ucrânia, onde a fome foi usada como um instrumento de terror. Agora, o fato é que esse testamento não foi lido no primeiro congresso depois da morte do Lenin, sob o argumento com Khrushchev, sob o argumento de que isso poderia dividir o partido, isso poderia fragmentar, era preciso unidade, porque o Lenin tinha morrido, era o grande líder. Então, tanto a mulher do Lenin, a Krupskaya, e o Trotsky, que chegam a cogitar da possibilidade de divulgar, recuam dessa iniciativa. O Stalin faz um apelo, né, para que não se divulgue, e eles aceitam isso, e isso acabou contribuindo depois para a ascensão do Stalin. Para a ascensão do Stalin. O testamento só vai ser conhecido só nos anos 50. Né? Aí o enfrentamento passa a ser no braço, né? O Stalin contra o Trotsky. É só no 20º Congresso que finalmente o Khrushchev deu a conhecer o... Sobre a polícia política também é interessante observar que logo depois da queda da autocracia, a famosa polícia política czarista, a Ucrânia, não é, a que o Bolívar já fez referência, ela é dissolvida. Não há polícia mais política na Rússia, mas ela é restaurada em 7 de dezembro de 17, não é, já pelo governo revolucionário, uma comissão chamada Extraordinária para a luta contra a sabotagem ou contra a revolução, que vai ser a famosa Tcheca, né, das iniciais russas, né, dessa nova polícia política, que vai depois se perpetuar através de outros nomes, NKVD, GPU ou GPU, e que vai desempenhar um papel central nos expurgos e nos extermínios dos adversários. Que é um exato paralelo do Comitê de Salvação da Revolução Francesa, não é? Quer dizer, ali se fez o terror para liquidar qualquer adversário. Mas, Marcelo, acho que tem uma questão aí, e eu não quero ficar também insistindo na estrutura dos bolcheviques, mas eles também aprendem, né? Eu concordo com o Daniel quando ele fala que esse centralismo vai se mostrar, ou mostrar essas garras durante a Guerra Civil. E possivelmente... o que eles estão olhando durante a Guerra Civil é que a impossibilidade de você organizar todos aqueles grupos e acalmar aquela situação coloca o próprio governo revolucionário em xeque. O que significa dizer que eles precisam dialogar com algumas questões que possivelmente antes eles condenavam, porque sem dialogar com essas questões anteriores, eles não conseguirão ganhar a guerra. Então, quando o Daniel fala, eles aceitaram a princípio aceitaram a pauta dos camponeses, mas eles também aceitam a pauta dos camponeses porque uma das questões que acontecia no campo era a formação dos pequenos proprietários, ou proprietários rurais. E isso é contrário à lógica que o Partido Bolchevique tem,
que faria parte daquela modernização anterior da Rússia. Tem alguns estudos muito interessantes sobre a formação da propriedade rural num sentido mais ocidental, né, de propriedade na Rússia pré-revolucionária. E, portanto, não é simplesmente aceitar a pauta dos socialistas revolucionários rurais ou camponeses, mas adaptar essa pauta a também uma maneira que os bolcheviques tinham de entender como é que eles organizariam esse poder. E uma das coisas é eliminar a possibilidade dessa questão da propriedade. Tanto que a NEP, a nova política econômica, a nova economia política, enfim, da Rússia durante a década de 20, pensada pelo Lenin, tem um pouco um chavão de que ela vai combinar elementos do capitalismo com a estrutura do controle do Estado ou do governo revolucionário, mas ela, o que tinha de fato de capitalismo ou de propriedade particular tal, era muito pouco, né? Quer dizer, há uma operação de abafa dessa característica. Vinícius, é importante enfatizar que a propriedade jurídica ela desaparece com a Revolução, porque os camponeses exigiam a distribuição da terra igualitária e a nacionalização da terra. E isso é aprovado, quer dizer, a terra sai do mercado, ela é nacionalizada e é distribuída. Os camponeses se tornam posseiros, mas não proprietários. Essa posse é que depois vai ser desapropriada. De cima para baixo. Exatamente, que era aquela conversa. E aí a segunda questão, só para completar esse meu primeiro ponto, então tem a ver um pouco com a questão da propriedade. E a outra questão é a maneira que eles vão construir uma base dessa centralização pelo discurso nacionalista, que era uma contradição ao socialismo nacionalista a princípio. Ou era algo condenado lá atrás. Por isso que o próprio Marx falava que um povo que oprime o outro, enfim, que não faria sentido, não pode ser livre. Então, quando eles apelam, e apelo, não estou fazendo uma crítica a princípio aqui, mas quando eles apelam à questão nacionalista lá no final, de modo a trazer para a guerra civil, inclusive o elemento externo que justificasse, trazer a justificativa, olha, tem um inimigo externo que está combatendo conosco aqui dentro, a Alemanha está avançando, a Alemanha vai conquistar, enfim. Quando eles fazem isso, eles estão resgatando um tipo de discurso que já aparecia no exército anterior, que era um dos pontos que dava a unidade do tsarismo. Então, a questão nacionalista também é usada pelos bolcheviques para fazer essa centralização. Por fim, acho que esse dilema, se já existia na estrutura bolchevique e na personalidade do Lenin, uma maneira centralista de organizar isso, ou se isso apareceu como uma conjuntura histórica, ou uma questão histórica que eles tiveram que enfrentar durante a guerra, acho que é um debate longo, mas o fato é que me parece que eles foram buscar na tradição anterior a eles exatamente os elementos que centralizavam para conseguir vencer a guerra civil e para conseguir formalizar ou oficializar esse governo. Exato. Daniel. Só uma observação. Claro, Bolívar, por favor. Bem rapidinho. É interessante que eles de fato assimilaram, foram forçados a assimilar algumas demandas de setores que tinham poder material, né? Camponeses, soldados e tal, de gente que podia agir materialmente. De forma alguma acataram demanda nenhuma de escritores, artistas, juristas, etc. No Congresso de 34 dos escritores, né, não me lembro o nome do secretário que foi lá presidir os trabalhos, mas ele lança um conceito, que é uma frase do Stalin, que daqui para frente o intelectual vai ser um engenheiro de almas, né? vai formar a alma do socialista. Em 38, aí é puro humor negro, né? Em 38 eles convocam um congresso de juristas do país inteiro para aclamarem a Constituição stalinista como um passo adiante na luta popular, né? Sendo que 2 anos antes, em 36, ou seja, na véspera dos julgamentos de Moscou, foi introduzido o habeas corpus na União Soviética pela primeira vez na história, né? Justamente na véspera dos julgamentos. A coincidência é que é o período da fome, né? Uma coisa que eu insisto muito em trazer à discussão é o caráter plural da guerra civil, porque a guerra civil é referida sempre no singular, e isso, a meu ver, é um ponto favorável à historiografia soviética e bolchevique, que tenta resumir a guerra civil entre os revolucionários e os contra-revolucionários. Ora, houve, ao longo de todo o ano de 1918, não é, a guerra civil principal que havia na Rússia era entre vermelhos, era entre os bolcheviques
e os socialistas revolucionários e mencheviques, que conseguiram, inclusive, estabelecer um governo próprio em Samara, não é, uma cidade do Volga, e constituir um exército próprio. No segundo semestre de 1918, a guerra civil foi entre bolcheviques, entre o Exército Vermelho, criado em janeiro de 18, e os exércitos que eram socialistas também. Então, por outro lado, também houve uma outra guerra civil na Ucrânia entre os bolcheviques e os anarquistas, que formaram também na Ucrânia um exército próprio. E, finalmente, é preciso também destacar as guerras que se desenvolveram entre bolcheviques e as nações não russas, desrespeitando, não é, o decreto que, em outubro, reconhecia o direito das nações não russas a ficarem independentes, direito que foi desrespeitado. Ou seja, há um conjunto de guerras civis que depois foi homogeneizado como se fosse só uma guerra entre revolucionários e contra-revolucionários, quando houve guerra civil entre diversas visões de revolução, não é? E prevaleceu pelas armas a bolchevique. Então, eu acho isso importante, não é? Para fixar que realmente eu penso cada vez mais em estudos que faço sobre as revoluções russas, que o autoritarismo, não é? A ditadura revolucionária, não é? Ela se estrutura, ela tem o seu berço nessas guerras. Essas guerras é que fundam o paradigma da revolução violenta, da revolução que precisa de uma ditadura e que vai ser o paradigma, até os anos 60 do século XX, que vai dominar. Não é? Que vai estar presente na Revolução Chinesa, vai estar presente na Revolução Cubana, embora com características muito diferentes da Revolução Russa, ela mantém esse paradigma da revolução violenta, da revolução catastrófica e da ditadura revolucionária. Que é parecido, professor, com um paralelo, ou fazendo um paralelo com o que falamos do período de fevereiro a outubro. Quer dizer, não era um poder dual, eram muitos poderes. E a maneira de se organizar isso foi de cima para baixo, ou foi na centralização. Então isso vai acontecer também, o mesmo fenômeno de maneira ampliada e muito mais agressiva, evidente, é uma guerra, ou guerras civis, vai acontecer durante esse período de 18 a 21, 22, quando você funda oficialmente a União Soviética, 22 oficialmente o nome. Agora, falamos muito pouco do cenário internacional. Quais são, professor Bolívar, as repercussões imediatas ali? Quer dizer, entre outras, vão ter outras insurreições, as reações, vão mapear um pouquinho isso antes. As primeiras repercussões externas foram principalmente no leste europeu, né, em que países, um atrás do outro, foram sendo tomados mediante putsch, né, golpes, colocava-se alguém do partido na Secretaria do Interior, que era o controle da polícia, e isso se repetiu em todos aqueles países. Agora, mundialmente, a Revolução inicialmente teve um grande prestígio, que mesmo nos Estados Unidos houve muitos e muitos intelectuais que admiravam muito a União Soviética. A minha pergunta veio porque a ideia de uma revolução mundial estava em ato. Né? Foi quando se evidenciou a extensão do terror, né, sob Stalin, é que país, um atrás do outro, começou a haver uma divisão entre aqueles que eram disciplinadamente fiéis ao Partido Comunista e aqueles que, ainda que simpatizassem, eram críticos. Né? Mas é preciso ver que gente como Sartre se manteve praticamente stalinista até o fim da vida. Um homem como Niemeyer, stalinista até os 103 anos de vida. Quer dizer, a repercussão foi enorme. No Brasil, o stalinismo se encarnou no prestismo, que era uma visão autoritária, né? Oriunda do exército, da caminhada e tudo. Então, principalmente nos países da América Latina, foram se formando partidos comunistas à imagem e semelhança do partido centralizado e da concepção antidemocrática, antiliberal, anticapitalista é óbvio, que provinha de Moscou, né, com a Terceira Internacional. Agora, eu penso que nós, para finalizar, nós tínhamos que dizer duas coisinhas, ainda que breves, a respeito do colapso. Né? O colapso é uma coisa muito difícil de compreender, porque o Partido Comunista controlava absolutamente tudo na União Soviética. Se ele não se autodesfizesse, como é que ia o sistema acabar? Né? O Gorbachev, quando
assumiu o poder, em 81, ele tinha muitas dúvidas. Ele achou que ainda dava para reformar e maneirar um pouco, modernizar um pouco o Partido Comunista. É muito gradualmente que ele vai se convencendo de que aquilo é irreformável. Não é? E aí, 2 elementos são decisivos, tanto na União Soviética como nos países do leste. O primeiro é o econômico. Né? Como o país não produzia o que era necessário para o consumo, principalmente em matéria de alimentos, eles se endividaram num grau absolutamente espantoso, né? Junto a bancos ocidentais. A Hungria, por exemplo, recebeu um empréstimo de 1 bilhão de marcos da Alemanha para financiar reformas econômicas. Alguns anos depois, o ministro das Finanças disse o seguinte: aquele bilhão de marcos foi empregado 2/3 para pagar juros e o outro terço para comprar alimentos. Nada para reforma econômica. A própria União Soviética devia somas absolutamente impagáveis. Em 10 anos, ela passou de 6 bilhões de endividamento no Ocidente para 66 bilhões. 10, que é 1 bilhão por ano, né? E caminhava para 90 bilhões. O outro fato, esse sim, é que eu acho que derrubou o sistema completamente, foi o que aconteceu na madrugada de 26 de abril de 86, Chernobyl. Ali liberou-se na atmosfera o equivalente a 100 vezes Hiroshima e Nagasaki somadas. Então, e eles conseguiram censurar isso durante 4 dias. Mas é evidente que ficou incontrolável. Nem o Partido Comunista conseguia mais ter consenso para continuar aquela situação. Vinícius, Daniel, a gente tem pouquíssimo tempo para uma intervenção de cada um. Se vocês puderem abordar o legado, as repercussões, mitos e desmistificações em curso sobre a Revolução Russa. Vinícius. Marcelo, eu tendo a olhar para essa questão do colapso, ou essa questão da herança, de maneira um pouco pessimista, na verdade. Acho que o erro ali, ou o erro, enfim, estou julgando, mas é a possibilidade daquele momento ser a história tá na mão deles e ser inevitável que eles conduzissem dessa maneira. Eu tendo a ser, enfim, um pouco quase poético nisso. Quer dizer, eu acho que eles não são maiores que a história. E eles acharam que eles poderiam conduzir essa história de modo a acelerar esse processo em nome de um objetivo, enfim, aparentemente... Como se conhecesse o futuro histórico. Exatamente. E que eles pudessem controlar esse ritmo da história a partir de uma intervenção que se mostrava cada vez mais agressiva, violenta, centralizadora. Enfim, a gente já discutiu isso aqui hoje. Então, acho que o erro está aí, eu acho que o problema está aí. Acho que a história é maior do que isso. Acho que eles não teriam como controlar. Acho que o legado, nesse sentido, por isso que eu sou um pouco pessimista, é que se, por um lado, de fato nos mostrou uma alternativa e que durou muito tempo e que possibilitou que a gente pudesse discutir alternativas, por outro lado, criou a sensação nas pessoas de que elas podem controlar de fato essa história e que elas podem acelerar isso de modo a fazer com que o seu projeto supostamente defensor daqueles que merecem serem defendidos possa se acelerar em nome aí desse domínio que eles seriam da história. Isso me incomoda bastante. Daniel Arão. Eu diria 2 palavras sobre o colapso. Embora admitindo que havia problemas econômicos claros ali na União Soviética, impasses, né? Era um governo exageradamente estatizado e uma sociedade exageradamente estatizada e centralizada, inteiramente incapaz de dar conta de todas as características das sociedades que emergem com a nova revolução científico-tecnológica a partir dos anos 70, né? Eu insistiria, para além dos aspectos econômicos, né, nos aspectos culturais e políticos. Né? E desse ponto de vista, o Gorbachev, naquele livrinho dele que se tornou best-seller, a Perestroika, ele dizia, né, nós perdemos a alma dos povos soviéticos. Né? Era uma contradição, porque um materialista fala em alma, né? Mas ele chega a dizer isso, nós perdemos a alma. Quer dizer, ali havia um processo de desestruturação cultural, né, particularmente vivo nas nações não
pró-russas, que nunca admitiram a dominação pela Rússia e que, afinal, acabariam desempenhando um papel central na fragmentação do Império, né, se restabelecendo como nações livres e independentes, né? Mas mesmo entre os russos havia uma descrença profunda no governo, né, no sistema. Então eu penso que esse aspecto cultural e político deve ser mencionado na reflexão sobre o colapso, né? E sobre o legado eu queria insistir no seguinte, né? Quer dizer, o paradigma que fundou a Revolução Russa, da revolução violenta, catastrófica, que entrou em xeque com o colapso, né? E aí um paradigma alternativo que surgiu a partir dos anos 60, que me parece interessante. Surgiram, inclusive, o programa, vamos entrar no ano que vem, no cinquentenário de 68, né? Quer dizer, nesse processo dos anos 60, surgiu um novo paradigma de mudança social, muito mais vinculado à mudança das consciências do que à tomada do poder pela violência, a partir da qual se inicia a transformação da sociedade. A ideia, a partir dos anos 60, é você ver a mudança social muito mais ancorada num processo de investimento, de mudança nas consciências, do que tomar o poder pela violência e fazer as transformações. Então, acho que o colapso da União Soviética e depois também, embora de modos diferentes, o colapso daquele socialismo tanto na China como em Cuba, põe em questão esse paradigma da tomada violenta do poder como via para as transformações sociais. Obrigado, Daniel Arão. Bolívar Lamunier, Vinícius Miller, obrigado por ouvir. Até a nossa próxima edição.